Aí a gente se pergunta, o que leva uma pessoa a ter uma hemorragia no cérebro? Só de falar assim já assusta, né? E essa semana a saúde do presidente Lula tomou conta dos principais meios de comunicação do país. Ele passou por procedimentos na cabeça depois de sofrer uma hemorragia intracraniana. Segundo os médicos, ele teve dores de cabeça, enjoos. E aí nós convidamos o Leonardo Faria, que é neurocirurgião, para vir nos explicar sobre isso. Porque de falar que tem sangue no cérebro, a gente já assusta, né, Léo? Obrigada por ter vindo, tá? Obrigado, Mônica. Boa tarde a todos. Com certeza, quando se fala em sangramento intracraniano no cérebro, isso aí já gera espanto, né? Então a gente já, de uma maneira geral, para falar que já é algo grave, já chama a atenção do médico. Mas antes da gente começar, não tem nada a ver com AVC? São situações diferentes, doutor Leonardo? O AVC é um tipo de sangramento ou não sangramento dentro do cérebro, né? Mas existem inúmeros outros tipos de doenças, patologias, de acontecimentos no interior do crânio, né? Então, o que o presidente teve foi um tipo de hemorragia intracraniana, ou seja, dentro do crânio, só que de fora do cérebro. É um tipo bastante comum, muita gente sequer conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas é relativamente comum. Eu vejo bastante na minha prática como neurocirurgião. Como neurocirurgião, né? Então não foi aqui dentro do cérebro. Exatamente. Nesse modelo, a gente vê que o crânio nessa região aqui foi retirado, né? Então a gente tem aqui o crânio retirado e aqui o cérebro em branco. O sangramento ele estaria debaixo do crânio, que aqui no caso foi retirado, debaixo da meninge, que é a dura mater, sobre o cérebro, né? E o que acontece? Quando esse sangramento ele aumenta o volume, ele começa a apertar o cérebro naquela região. E aí os sintomas vão ocorrendo, simulando até um caso de AVC. Então, muitas vezes, o paciente com esse tipo de coágulo subdural, né, hematoma subdural, ele vai apresentar uns sintomas mais lentos, parecidos com AVC, uma fraqueza de um lado, uma dor de cabeça que não passa com medicamento comum, náuseas, enjoos, eventualmente algum déficit localizado, uma alteração da sensibilidade, desequilíbrio. Isso motiva. Fala também? Eventualmente, se for na área da fala, também pode comprometer a fala, a linguagem. Você falou, né, que foi subdural? Subdural. Isso. E aí, no caso, a gente tem outros tipos que podem trazer esse sangramento, aí seria uma situação bem mais grave, que seria no cérebro. Exatamente. Só em se falando no subdural para que as pessoas entendam, né, a gente tem a nossa meninge, que dá meningite, o nome mais todo mundo sabe. Uma das meninges se chama dura mater. É uma meninge dura, bem rígida, que cobre o cérebro e o protege. Quando o sangramento ocorre debaixo dessa meninge, mas fora do cérebro, ele é subdural. E a gente tem dois tipos principais de hematoma subdural. O crônico, que é um sangramento que vai aumentando no decorrer do tempo, que foi o que acometeu o presidente Lula, e o agudo. O agudo geralmente é associado com traumas de grande impacto, com fraturas no cérebro. Esse aí, o paciente, ele imediatamente já vai para a unidade de saúde, com pronto atendimento, porque geralmente o caso é bem mais grave. No caso do crônico, muitas vezes a pessoa ela sofreu uma queda, ela bateu a cabeça às vezes na porta do armário e nem se lembra disso. Só que dali a algumas semanas, alguns meses, ela começa com sintomas. E aí, quando é questionado pelo médico, ela vai relembrar daquele episódio, e aí que foi a causa desse sangramento, né? Entendi. E muitas vezes a gente ignora isso. Bate a cabeça, faz ali uma compressa, passa um salzinho com água, né, como faziam as avós da gente. Não dá para ignorar qualquer tipo de batida na cabeça, Leonardo, principalmente que ontem, inclusive, nós falamos sobre idosos, né, que a gente tem um alto índice de pessoas com 60 a mais que muitas vezes caem e batem a cabeça. E a gente vai entrar no período de férias. Crianças se machucando também a gente pode ter. Com certeza. Eu ia comentar sobre isso, né? Muitas pessoas batem a cabeça de forma leve e isso geralmente não traz nenhum malefício, nenhuma repercussão. Só que tem alguns casos que geram um pouco mais de apreensão para a gente. Por exemplo, a pessoa ela é idosa. Por quê? O idoso, geralmente, ele tem o cérebro um pouco atrofiado, um pouco diminuído. Então, esse espaço, que deveria ser virtual, ele está um pouco aumentado, favorecendo o acúmulo de sangue ali. Então, o idoso ele é uma população mais suscetível a esse tipo de hematoma subdural. Outras pessoas também, os etilistas, ou seja, os alcoólatras,
porque não só pelas quedas frequentes, mas também por mecanismos de diminuição do cérebro, eles também estão mais susceptíveis a esse tipo de sangramento, né? E pessoas que usam anticoagulantes, né? Então, pessoas que usam anticoagulantes, qualquer trauma pequeno na cabeça já é um motivo que a gente tem que levar em consideração aí nessa investigação. E além dessa questão, né, uma dorzinha de cabeça, todas essas alterações que você trouxe para a gente, né, claro que há exames que vão mostrar para irmos para o caminho certo de tratar. Perfeito. A tomografia, né, ela é feita de forma imediata e já dá o diagnóstico, claro, para a gente, né? Todo tipo de hematoma subdural deve ser tratado, vai depender muito da extensão, do tamanho dele, dos sintomas que o paciente apresentar. Então, hematomas geralmente menores do que 1 centímetro de espessura, sem sintomas, pode ser que não se faça nada, seja tratado de forma conservadora, né? Mas hematomas maiores de 1 centímetro de espessura geralmente vão cursar com sintomas. E aí se faz a cirurgia. E a cirurgia é uma cirurgia relativamente simples. Não existe cirurgia simples na neurocirurgia, mas nesse caso é uma das cirurgias menos complexas, podemos falar. Que geralmente é feito um orifício apenas, 1 ou 2. Não abre a cabeça. Não inteiramente, né? Por exemplo, aqui está tudo aberto, mas não seria o caso. Se faria um pequeno orifício, aí faria uma secção nessa dura mater, que é rígida, já teria acesso ao hematoma. Ele é lavado e aspirado e pronto. Deixa-se um dreno e dali 1, 2 dias ele é retirado. Ele desaparece? A tendência é, aí que vem outra questão, né? O hematoma subdural, ele tem uma alta taxa de recorrência. Então, uma vez drenado, em torno de 30%, 25% dos pacientes podem ter novamente o subdural. Pelos mecanismos, a pessoa ela é idosa, né, ela continua com essa história. Aí, se tem um procedimento que é feito, né? Vamos falar desse procedimento daqui a pouquinho? Vamos sim. Então tá. Para você aí justamente também preparar a sua pergunta, de repente está vivendo uma situação parecida, vamos conversar com o Dr. Leonardo Faria, que é neurocirurgião, pode mandar, e ele vai falar sobre esse procedimento que a gente tem aí, todo o tratamento, enfim, e outras questões sobre hemorragia cerebral. Tá? Já volto com você, viu, Léo? Dr. Leonardo, a gente está falando hoje sobre sangramento na cabeça, né? O presidente Lula essa semana passou por procedimentos justamente para conter essa hemorragia. E você ia nos contar sobre um outro procedimento que a gente tem, é a embolização, que ajuda no controle? Sim, então, no caso do presidente, né, primeiramente foi feito um procedimento para resolver o coágulo, o hematoma que tinha. Então, esse hematoma foi drenado, né? Provavelmente um dreno foi deixado, esse dreno permanece ali 1 dia, 2 dias, para que o excesso de soro fisiológico e alguns resíduos de hematoma sejam drenados, né, e o cérebro consiga retornar para o espaço. E aí também tem um outro procedimento, que é a embolização, onde através de um catéter, não é feito nenhum tipo de incisão, é só uma punção. E aí esse catéter, ele, ou através da região da virilha, o braço, por exemplo, pode ser feito também, se alcança uma artéria lá no interior do crânio que irriga essa meninge. E essa artéria é fechada, ela é embolizada, né? Então isso vai evitar com que esse sangramento ele ocorra novamente, porque a taxa de recidiva dele é alta, 25% a 30%, como eu havia falado. É alta, né? Em alguns casos, alguns pacientes não podem ser operados por condições clínicas e tudo. Então, lança-se mão apenas desse procedimento. Desse procedimento, né? Eu tenho aqui a dúvida da Luciene, ela falou o seguinte, que o pai passou pelo mesmo procedimento que nós vimos aí no presidente. Só que ele teve que fazer 2 drenos na cabeça, um de cada lado, para estancar o sangramento. Isso aconteceu depois de uma pancada na cabeça da porta do carro. E o estado do pai dela se agravou, mas depois deram alta para ele, me parece que ele está bem. Esse tipo de sangramento ele é muito curioso, né? Porque à medida que você o trata, dependendo do tempo que isso está ocorrendo, as chances de recuperação plena são ótimas. Então, existe uma possibilidade em que a pessoa ela retorne à normalidade, completa normalidade, né? Dali a alguns dias. Tem 2 amigas minhas aqui trazendo a questão da dor de cabeça, que é um dos sintomas desse sangramento, inclusive o presidente teve, né? Tem uma amiga que tem dor de cabeça há 20 anos, é uma dor muito forte, né? E a nossa amiga Rose disse que tem muitas pontadas assim na nuca. Isso indica enxaqueca ou também é um sintoma de hemorragia? A gente precisa diferenciar aquela dor de cabeça que é primária daquela que é secundária.
Uma dor de cabeça decorrente de um coágulo é uma dor secundária, né? Ela, enxaqueca, cefaleia ou dor de cabeça tensional, outros tipos de dor de cabeça primárias, essas aí não tem uma causa, um tumor, um sangramento, né? Geralmente elas são de muito tempo, elas não oscilam de intensidade, geralmente os medicamentos a resolvem, né? E elas têm um prazo limitado de ocorrência. Agora, no caso de um hematoma causando uma dor de cabeça, a dor não vai terminar a não ser que o hematoma seja resolvido. Então, é uma diferença aí de como é que essa dor vai se comportar. E aí, no caso, Léo, assim, por exemplo, fácil tratamento, a gente tem aí o presidente que está 1 semana internado, né? Aí ele vai poder ter uma vida normal e é esse processo mesmo que tem que se levar em conta? Sim, o que eu acompanhei, né, do que foi demonstrado em relação ao presidente, está tudo dentro do esperado, né? Então é lógico que ele vai ser acompanhado depois clinicamente para ver a recuperação e tudo do procedimento, mas há uma expectativa de que ele tenha uma vida plena. Além da pancada, outras causas estariam envolvidas quando se trata de hemorragia no cérebro? Por exemplo, pressão muito descontrolada, colesterol altíssimo, essas situações também podem levar à hemorragia? Sim, tirando agora do foco os hematomas, né, subdurais ou outros tipos de hematomas, nós temos um tipo específico de hemorragia, dependendo, a gente pode até falar hematoma, que é o intracerebral, um tipo de AVC, né? E aí sim, ele está muito relacionado com os hábitos de vida, né? Essa questão da pressão que não está controlada, do diabetes, de uma dislipidemia, uma alteração do colesterol, tudo isso aí pode comprometer a circulação cerebral e favorecer uma hemorragia cerebral, por exemplo. Então, com certeza, esses hábitos de vida, eles vão prevenir certos tipos de hemorragias e hematomas cerebrais. E aí, no caso, a gente precisa, quando percebemos que alguém pode ter esses sinais, enjoo, levou uma pancada, enjoo, dor de cabeça, alterações, o que eu posso fazer de imediato? Ou tem que se levar realmente para buscar atendimento? Ou o que eu posso fazer em casa? A primeira coisa que a pessoa leiga ela vai observar é o mecanismo do trauma. Então, a pessoa que bateu a cabeça numa porta, geralmente isso não vai requerer maiores cuidados, não ser uma observação. Uma pessoa que caiu do telhado, né, 3 metros e tudo, e bateu a cabeça, com certeza ela vai requerer mais cuidado. Então, o mecanismo de trauma já é um ponto. Outro ponto é se observar, perda de consciência. Então a pessoa bateu a cabeça e ela apagou, ela desmaiou. Então isso aí é algo também que nos mostra que o cérebro foi, pelo menos temporariamente, desconectado. Opa, algo grave pode estar acontecendo. Agora a pessoa não perdeu a consciência, está falando normal, está com a memória preservada, aí a gente só observa também. Surgiu uma dor de cabeça dali a algumas horas, dor de cabeça que não melhora com medicamento, também um sintoma de alarme, né? Então, geralmente é esse as primeiras avaliações que a gente faz ali diante disso. Para quem tem dúvida, hematoma, coágulo, é tudo a mesma coisa, né? Fala, eu sei de uma pessoa que está com coágulo no cérebro. É tudo a mesma coisa, Leonardo? Do ponto de vista prático, a gente pode considerar que sim. Coágulo e hematoma é um acúmulo de sangue. Ó, a mãe dessa amiga nossa bateu a cabeça na porta do armário. Foi medicada, mas ainda continua com sintomas. Aí, no caso dela, a tontura tem sido algo mais forte. É preciso um pouquinho de preocupação em relação a isso, Léo, para essa amiga nossa? Se ela tem uma tontura que foi desencadeada por um trauma na cabeça e essa tontura não cessa, é importante que ela seja avaliada por um especialista. Esse é o Dr. Leonardo Faria, ele que é neurocirurgião, explicando para a gente mais os caminhos aí, né? O que fazer, o que estar atento em relação a uma hemorragia cerebral. Obrigada, viu, Léo? Sempre um prazer, bom fim de semana, tá? Sempre. Abraço para a família, viu? Obrigado. Um abraço para você também que participou aqui comigo, tá? Gente,